Adotar uma criança órfã e traumatizada é um gesto de amor profundo, mas para Bruno, essa decisão revelaria um segredo tão avassalador que mudaria sua vida e seu destino para sempre. Quando ele decidiu acolher o pequeno Tiago, de 7 anos, Bruno achava que estava apenas dando um lar para uma criança necessitada. No entanto, após uma acusação injusta de sua própria família, Bruno precisou consertar o urso de pelúcia velho e rasgado, do qual o menino nunca se separava. Ao abrir as costuras daquele brinquedo simples, seus dedos tocaram um bilhete secreto escondido no enchimento. As primeiras palavras daquela carta, escrita à mão, paralisaram o coração de Bruno, revelando que o garotinho que ele havia adotado carregava o seu próprio sangue e que o destino havia feito o impossível para reuni-los. Bruno era um homem de 38 anos, dono de uma vida confortável e de uma carreira de sucesso. Mas por trás de toda a sua estabilidade, havia um vazio que o tempo não conseguia apagar. Anos atrás, ele havia perdido sua esposa em um trágico acidente e o sonho de construir uma família havia sido interrompido. Sentindo-se pronto para compartilhar o amor que ainda guardava no peito, Bruno tomou a decisão de adotar. Foi no orfanato municipal que seus olhos cruzaram com os de Tiago. O garotinho estava sempre encolhido em um canto, em silêncio, abraçando com força um urso de pelúcia marrom, cujos pelos já estavam desgastados pelo tempo e cheios de remendos. A conexão entre os dois foi imediata. Havia uma tristeza nos olhos de Tiago que espelhava a própria dor de Bruno. O processo de adoção correu bem, e logo Tiago estava morando na bela casa de Bruno. No entanto, a adaptação do garoto não era fácil. Traumatizado pelo abandono, Tiago falava pouquíssimo e nunca, sob hipótese alguma, soltava seu urso de pelúcia, a quem chamava carinhosamente de Barnabé. A decisão de Bruno de adotar uma criança sem histórico familiar conhecido gerou grande revolta em sua cunhada, Letícia. Letícia era uma mulher elitista, arrogante e gananciosa, que sempre de olho na herança de Bruno, desaprovava totalmente a chegada de Tiago. Para ela, o menino era um intruso, e ela fazia questão de demonstrar seu desprezo sempre que visitava a casa. Em uma noite de jantar familiar, a tensão atingiu o limite. Letícia começou a dar falta de sua pulseira de ouro e diamantes caríssima. Imediatamente, com um olhar de desdém, ela apontou o dedo para o pequeno Tiago, acusando o garoto de ter pegado a joia. Letícia gritou que crianças de orfanato tinham maus hábitos e exigiu revistar o quarto de Tiago e o seu urso de pelúcia velho. Assustado com os gritos, Tiago começou a chorar e abraçou o urso ainda mais forte. Descontrolada, Letícia tentou arrancar o brinquedo das mãos da criança com violência. No puxão, a costura lateral do urso Barnabé se rasgou, deixando cair parte do enchimento de algodão no chão. Tiago entrou em desespero, chorando de forma desolada ao ver seu único tesouro danificado. Bruno, tomado por uma fúria protetora, colocou-se entre Letícia e o filho. Ele exigiu que a cunhada saísse de sua casa imediatamente e nunca mais colocasse os pés ali. Pouco depois, Bruno encontrou a pulseira de Letícia caída embaixo do sofá da sala, provando a inocência de Tiago. Naquela noite, depois de acalmar o menino e colocá-lo para dormir com a promessa de que seu brinquedo seria consertado, Bruno sentou-se em sua mesa sob a luz de um abajur. Com agulha e linha nas mãos, ele começou a recolher o algodão para fechar o rasgo na lateral do urso Barnabé. Ao empurrar o enchimento de volta para o peito do brinquedo, os dedos de Bruno tocaram algo rígido e plastificado, escondido bem no centro do urso. Intrigado, ele puxou o objeto. Era um pequeno envelope amarelado, envolto em um plástico protetor. Com o coração acelerado por um pressentimento inexplicável, Bruno abriu o envelope e retirou uma carta escrita com uma caligrafia que ele reconheceria em qualquer lugar do mundo. Era a letra de Alice, o grande amor de sua juventude, que havia desaparecido de sua vida 10 anos atrás, sem deixar rastros. Com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o papel amarelado, Bruno desdobrou a carta. Seus olhos se encheram de lágrimas antes mesmo de começar a ler, pois o perfume suave de Alice, que ele achava que havia esquecido, parecia ainda emanar daquelas páginas protegidas pelo plástico. A carta começava com um pedido de desculpas. Alice explicava que 10 anos atrás, quando desapareceu repentinamente da faculdade sem deixar rastros ou explicações, ela não o fez por falta de amor. Na verdade, ela havia sido encurralada pelo pai de Bruno, um homem implacável que não aceitava que seu herdeiro se casasse com uma moça de origem simples. O pai de Bruno havia ameaçado destruir a pequena marcenaria da família de Alice e arruinar a carreira profissional que Bruno estava apenas começando se ela não sumisse para sempre. Para proteger o homem que amava e a sua própria família, Alice tomou a decisão mais dolorosa de sua vida. Ela arrumou as malas e partiu em silêncio. No entanto, o que ela descobriu apenas algumas semanas após sua fuga tornou tudo ainda mais difícil. Ela estava grávida. Alice escreveu que, apesar de toda a solidão e das dificuldades de ser mãe solo, Tiago foi a maior bênção de sua existência. Ela deu ao menino o urso Barnabé quando ele ainda era um bebê e costumava costurar os remendos do brinquedo sempre que o filho ficava triste.
Alice revelou que nunca deixou que o ódio entrasse no coração do menino. Ela sempre contava a Tiago histórias sobre um pai maravilhoso, inteligente e generoso que vivia distante, preparando o coração do filho para o dia em que o destino os reunisse. Mas a parte mais dolorosa da carta estava no final. Alice revelou que havia sido diagnosticada com uma doença grave e incurável. Sabendo que seus dias estavam contados e que não tinha parentes para cuidar de Tiago, ela tomou uma decisão desesperada. Ela viajou até a cidade de Bruno e deixou o filho no orfanato municipal de lá, rezando todos os dias para que a vida desse um jeito de aproximar pai e filho. Ela escondeu a carta dentro do urso Barnabé, sabendo que Tiago nunca se separaria do brinquedo e que se um dia Bruno o adotasse ou o encontrasse, a verdade seria revelada. Ao terminar de ler a última linha, onde Alice declarava seu amor eterno, Bruno desabou em um choro convulso. O peso da revelação era grande demais. O garotinho, triste e silencioso que ele havia trazido do orfanato, o menino que ele sentiu uma necessidade inexplicável de proteger desde o primeiro olhar, era o seu próprio filho. O sangue de seu grande amor e o seu próprio sangue corriam nas veias daquela criança. No dia seguinte, ainda processando o turbilhão de emoções, Bruno decidiu fazer um teste de DNA de forma urgente para ter a comprovação científica necessária. Ele coletou alguns fios de cabelo de Tiago enquanto o menino dormia e os levou pessoalmente ao laboratório, pagando por um exame de urgência. 3 dias depois, o resultado chegou em um envelope lacrado. Com o coração na boca, Bruno abriu o documento. O papel confirmava o que sua alma já sabia. A probabilidade de paternidade era de 99,9%. Tiago era, sem qualquer sombra de dúvidas, seu filho biológico. Inundado por uma felicidade que não sentia há anos, Bruno decidiu preparar um momento especial para contar toda a verdade a Tiago. Ele queria mostrar as fotos de Alice, explicar que o urso Barnabé havia guardado um milagre e que, a partir daquele dia, ele não era apenas seu pai adotivo, mas seu pai real. No entanto, o destino reservava mais um obstáculo cruel. No exato momento em que Bruno se sentava ao lado de Tiago na sala com o urso consertado nas mãos, a campainha da casa tocou com insistência. Ao abrir a porta, Bruno deparou-se com sua cunhada Letícia, acompanhada por 2 assistentes sociais do Conselho Tutelar e um oficial de justiça carregando uma ordem de busca e apreensão. Letícia olhou para Bruno com um sorriso maldoso e anunciou que havia entrado com um processo de urgência para anular a adoção de Tiago, alegando que Bruno era psicologicamente instável desde a morte de sua esposa e incapaz de cuidar de uma criança. O anúncio de Letícia caiu sobre a sala como um balde de água fria. Tiago, ao ver as assistentes sociais se aproximando e percebendo que seria levado embora dali, entrou em pânico. O garotinho correu para trás de Bruno, agarrando-se à calça do pai com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele chorava em silêncio, tremendo de pavor ao ver a possibilidade de voltar para o orfanato e perder o único homem que lhe havia dado amor real. Letícia exibia um sorriso vitorioso e cínico. Ela acreditava que havia vencido, que conseguiria afastar Tiago e, eventualmente, interditar Bruno judicialmente para assumir o controle de sua imensa fortuna. As assistentes sociais, cumprindo ordens judiciais baseadas no relatório falso e manipulado apresentado por Letícia, pediram educadamente que Bruno se afastasse para que pudessem levar o garoto para um abrigo temporário até que o juiz avaliasse o caso. Mas, para a surpresa de Letícia e das próprias assistentes sociais, Bruno não se desesperou. Ele respirou fundo, ajoelhou-se na altura de Tiago, deu-lhe um beijo na testa e pediu que o filho confiasse nele, pois ninguém no mundo conseguiria separá-los. Bruno levantou-se com uma postura firme e imponente. Ele olhou diretamente para o oficial de justiça e declarou que aquela ordem de busca e apreensão era completamente inválida. Letícia soltou uma risada debochada, dizendo que ele não tinha poder contra a lei. Foi então que Bruno caminhou até sua escrivaninha e pegou 2 pastas de documentos. Bruno entregou a pasta ao oficial de justiça e explicou que o processo de anulação de adoção de Letícia não tinha qualquer valor jurídico, pois Tiago não era seu filho adotivo. O oficial de justiça franziu a testa, confuso. Bruno então revelou a verdade que paralisou a todos na sala. Tiago era o seu filho biológico. Letícia começou a gritar de forma histérica, dizendo que aquilo era uma mentira deslavada, uma farsa armada para manter o garoto na casa. Mas o oficial de justiça, ignorando os gritos dela, abriu a pasta e começou a ler atentamente o laudo oficial do Laboratório de Análises Genéticas, que trazia o selo de autenticação oficial e a assinatura do diretor responsável. O laudo confirmava de forma científica e incontestável que a probabilidade de Bruno ser o pai biológico de Tiago era de 99,9%. Além do exame de DNA, Bruno apresentou a carta original de Alice, relatando toda a história e o motivo de ter deixado Tiago no orfanato daquela cidade. Ao lerem os documentos, as assistentes sociais e o oficial de justiça perceberam a gravidade da situação. A lei de paternidade biológica era soberana.
Letícia havia entrado com uma ação fraudulenta contra o pai legítimo da criança. Diante das provas científicas e documentais irrefutáveis, o oficial de justiça declarou que a ordem de busca e apreensão estava suspensa imediatamente. Ele informou a Letícia que ela havia cometido uma grave infração ao apresentar denúncias falsas e omitir informações, e que o caso seria encaminhado para que ela respondesse criminalmente por tentativa de fraude processual e alienação parental fictícia. As assistentes sociais pediram desculpas a Bruno pelo transtorno e parabenizaram o empresário pela descoberta de seu filho. Elas se retiraram da casa, levando consigo Letícia, que gritava de ódio e desespero ao perceber que sua ganância havia destruído sua própria reputação e que ela enfrentaria a justiça em breve. Com a casa finalmente em silêncio, Bruno fechou a porta e trancou-a. Ele olhou para Tiago, que ainda estava encolhido perto do sofá, segurando o urso Barnabé remendado contra o peito. A tempestade havia passado e o garoto estava seguro. Agora era o momento mais importante de suas vidas. Contar ao filho que o homem que o acolheu do orfanato era, na verdade, o seu pai de verdade. Bruno caminhou lentamente até a sala, sentou-se no chão ao lado de Tiago e o puxou com carinho para o seu colo. O garotinho, ainda assustado com toda a confusão, aninhou-se no peito de Bruno, sentindo-se seguro. Bruno entregou a ele o urso Barnabé, agora perfeitamente costurado e remendado, e com a voz mais doce que conseguiu encontrar, começou a falar. Bruno explicou a Tiago que o urso Barnabé não era apenas um brinquedo velho, mas sim o maior guardião de um tesouro inacreditável. Ele pegou a carta de Alice e uma antiga fotografia dela que guardava em seu quarto de estudos e a mostrou ao menino. Ao olhar para o rosto daquela mulher de sorriso terno e olhos expressivos na foto, uma faísca de lembrança brilhou no olhar de Tiago. Ele tateou a imagem com os dedinhos e murmurou, de forma quase inaudível, a palavra mamãe. Lágrimas rolaram pelo rosto de Bruno. Ele abraçou o filho com força e confirmou que aquela linda mulher era Alice, a mãe dele, que o amava mais do que tudo no mundo. Bruno revelou que Alice também havia sido o maior amor de sua vida e que, embora tivessem sido forçados a se separar no passado por circunstâncias cruéis, o amor deles nunca havia morrido. Ele explicou que a mãe de Tiago havia colocado a carta dentro do urso Barnabé, para que, se um dia o destino os unisse, a verdade pudesse vir à tona. Bruno olhou nos olhos do menino e disse que não era apenas o homem que o havia adotado do orfanato para dar-lhe um lar. Ele revelou que era o seu pai biológico, o seu pai de verdade, e que dali em diante eles nunca mais se separariam. Ao ouvir aquelas palavras, algo dentro do pequeno Tiago se libertou. O peso do trauma, do silêncio e do medo do abandono que ele carregava por tanto tempo simplesmente desapareceu. O garotinho soltou o urso por um momento, jogou os bracinhos ao redor do pescoço de Bruno e, chorando de forma aliviada, pronunciou pela primeira vez com clareza e emoção a palavra papai. Aquele abraço apertado selou o reencontro de duas almas que haviam sido separadas pelo destino, mas unidas pelo amor incondicional de uma mãe que, mesmo na partida, soube proteger seu filho. Os anos se passaram e a vida de Bruno e Tiago transformou-se em uma bela jornada de felicidade, união e cumplicidade. Tiago cresceu saudável, cercado de amor e segurança, tornando-se um jovem brilhante e seguro de si. O urso Barnabé ganhou um lugar de destaque em seu quarto, não mais como um amuleto de medo, mas como o símbolo de um milagre de família. Para honrar a memória de Alice e o carinho com que ela protegeu o filho, Bruno financiou uma ala inteira de artes e esportes no orfanato municipal onde Tiago havia vivido, garantindo que outras crianças órfãs pudessem ter uma oportunidade de recomeço e esperança no futuro. Essa história nos ensina de forma profunda que o amor verdadeiro e o destino são forças impossíveis de serem destruídas pelo tempo, pela distância ou pela ganância de pessoas egoístas. O que está escrito para acontecer sempre encontrará um caminho. E às vezes, um simples brinquedo velho e rasgado pode ser o instrumento perfeito que a vida usa para nos devolver aquilo que pensávamos ter perdido para sempre. E você, o que achou dessa incrível reviravolta na vida de Bruno e Tiago? Acredita que o destino realmente tem uma força inexplicável para unir as pessoas? Compartilhe suas reflexões e opiniões conosco nos comentários abaixo. Se essa história de amor e superação tocou o seu coração e trouxe uma bela reflexão para o seu dia, inscreva-se no canal para apoiar o nosso trabalho. Deixe o seu like e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas histórias. Nos vemos na nossa próxima jornada de emoções.